Estamos caminhando para o final dessa série. A série do mês que vem se chamará 70 vezes 7, a matemática do perdão. Vamos falar um mês inteiro sobre perdão. É um tema extremamente sensível aos nossos corações, né? Mas já está lá na gaveta pronta. Semana que vem já deve ter aí vinheta, já deve ter inclusive divulgação a respeito. E hoje, como eu disse há pouco, o desafio que eu espero que Deus nos use com propriedade é falar sobre repensar a vida. Eu tive duas experiências profundas essa semana a respeito de repensar a vida. A primeira, recente, foi visitando meu pai e vendo como a idade e o tempo nos leva de forma sorrateira, roubando a nossa vitalidade. E às vezes é difícil a gente ver isso, entender, encarar essa verdade. Ainda mais quando alguns dentre nós, como eu sei que o fazem, precisam ajudar as pessoas que nos ajudaram numa certa época da vida. Isso é muito difícil. A segunda, talvez não menos profunda, mas extremamente interessante, diz a respeito de um hábito que eu e a Cláudia temos. Nós gostamos de plantas. Nós temos um jardim. Outro dia uma pessoa estava assim assustada com a quantidade de vasos que a gente tem no jardim. O problema é que nós não temos tempo para cuidar de plantas. Então, obviamente, as plantas mais sensíveis, elas sofrem mais com a gente. E nós adotamos aí uma certa política de cuidar de plantas. Nós queremos, quando a gente vai ao CEAGESP ou algum lugar assim, nós pedimos plantas que não precisam de tanto cuidado, porque a tendência delas, que precisam de muito cuidado, é não sobreviverem muito tempo nas nossas mãos. Já faz pelo menos 5 anos que nós estamos tentando cuidar de hortelã e já teve uns 10 pés lá em casa, por exemplo. Mas eu aprendi com plantas algumas lições. Primeiro, que se a gente não cuidar, elas morrem. Se a gente não cuidar, outras tomam o espaço delas, conhecidas comumente como ervas daninhas. E cuidar de plantas, assim como de animais, nos ajudam bastante a cuidar de gente. Mas tem uma planta específica lá em casa que sempre foi um mistério na nossa vida. O grande mistério é porque nós nunca a vimos florir. E dizia-se que ela dá flores lindas. Ela ficava no quarto onde era da Isabelle. E a Isabelle falou, essa planta dá uma flor maravilhosa. Mas a gente não conseguia nunca ver essa flor. E essa semana nós conseguimos ver a flor da planta. Aí vocês vão me perguntar, tanto tempo convivendo com essa planta, como é que vocês não conseguiram ver a flor da planta? É o seguinte, eu descobri 2 coisas sobre essa planta essa semana extremamente interessantes. A primeira é que ela é maravilhosa, tem um aroma extremamente agradável, até encantador, e descobri o nome dela. A gente tem como na cabeça que dama da noite é um outro tipo de planta, mas essa também se chama dama da noite. O nome científico dela eu nem me arrisco a dizer. Mas o motivo pelo qual a gente não consegue ver essa planta é porque ela dura 3 horas de vida. E só à noite. No mesmo dia, às 2 da manhã, eu esqueci de colocar essa foto aqui, amor. A Cláudia estava tirando fotos com essa flor. E se você entrar lá no nosso Facebook, eu coloquei lá fotos de 3 flores. 2 dessa e ela no meio. Eu não preciso dizer qual era a mais bela para vocês. Isso seria mera retórica. Mas no mesmo dia, às 7 da manhã, essa mesma flor estava assim, morta. Essa flor dura 3 horas de vida. E se você não estiver ali naquelas 3 horas de vida, você perde toda a beleza e todo o aroma que aquela flor oferece. Tanto a experiência com meu pai quanto a da flor me fez refletir a respeito da brevidade da vida. A vida é breve como aquela flor. Anos, às vezes, parecem 3 horas, quando nós começamos a olhá-los de trás para frente, da velhice para a parte mais nova. O jovem não está nem pensando nisso, que a vida vai acabar um dia. Ele está na fase Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar e vai embora. Quando está recém-casado, então nem se fala. Mas a vida vai caminhando e a gente começa a pensar na brevidade da vida. Aliás, um dos temas mais frequentes na Bíblia quando o assunto é a nossa vida. Inclusive, no livro de Jó, um homem que sofreu profundamente, lá no capítulo 8, versículo 9, Jó fala assim, olha, pois nós nascemos ontem e não sabemos nada.
nossos dias na terra não passam de uma sombra. Não passam de uma sombra. Para a gente poder entrar com um pouco de mais profundidade nesse assunto, eu quero falar um pouco dos episódios anteriores, que foram as últimas 2 palestras. Na primeira delas, eu falei que a gente precisa repensar nossos planos a partir da sabedoria de Deus. Até quem estava aqui vai lembrar, eu falei que sabedoria não tem nada a ver nem com inteligência e nem com conhecimento. Sabedoria é usar e saber fazer as escolhas certas naquele momento. E aí nós vimos que as Escrituras nos ensinam que a melhor forma de ter sabedoria é contando que Deus nos dê ela. Sabedoria não é produção própria. Então, quanto mais eu me relaciono com Deus, quanto mais eu conheço Deus, quanto mais profundo é o meu relacionamento com Deus, mais condições eu tenho de tomar decisões sábias. A segunda palestra foi a respeito do dinheiro. Nós falamos sobre dinheiro semana passada de uma forma assim muito clara. E uma coisa que marcou essa fala minha, aliás, 2 delas foram a seguinte. A primeira é que dinheiro, você não compra as coisas pelo preço, você compra as coisas pelo valor. Então você vê pessoas gastando valores enormes em coisas extremamente caras que talvez uma mais barata faça. Por quê? Aquilo que é enorme, para ele, tem um valor de vida. Preço é o que você paga pelas coisas, valor é o que você recebe pelo que você compra. Tem gente que tem uma Ferrari, tem um valor enorme e vai viver em 300 prestações da Ferrari porque ter uma Ferrari é uma coisa enorme. Tem gente que vai andar de fusquinha até hoje feliz da vida, se bobear, e aquilo é um valor enorme. Então, eu pago por aquilo que me traz valor. Isso não quer dizer, isso não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro que a gente tem na nossa conta bancária. Isso tem a ver com a forma que a gente lida com o dinheiro. A forma que a gente lida com o dinheiro é a mesma se tiverem 10 reais na conta bancária e se tiverem 100 mil reais na conta bancária. Óbvio, 100 mil é bem melhor. Mas se tiver, eu vou lidar da mesma forma. Isso faz parte da relação que eu tenho com o dinheiro. E as Escrituras nos mostram que se a minha relação com o dinheiro for saudável, com 10 ou com 100 mil, nós vamos sempre fazer 3 coisas com o dinheiro para ter uma relação saudável com ele. Guardar, usar e doar. Se nessa tríade do dinheiro a gente não estiver fazendo alguma delas na nossa vida, algo está errado. Alguém está consumindo demais, alguém está gastando demais, ou não estamos olhando para aqueles que precisam receber algo além deles por nós mesmos. E aí a pergunta de hoje é como nossos planos e esse dinheiro, como é que isso tudo acontece na brevidade da vida? Infelizmente, nós nos tornamos hiperconsumistas. Nós consumimos demais. Consumimos coisas que não podemos dar conta. E há um filósofo francês chamado Gilles Lipovitsky que ele fala assim, antigamente você comprava as coisas de forma semi-coletiva. O que ele quer dizer com isso? O carro era o carro da casa. Então, quando alguém comprava um carro lá na década de 70, falava assim, olha o carro da nossa família. Aí pensava em carros grandes, inclusive. Poxa, cabe todos os filhos aqui dentro. Ele falava que quando você comprava algo, o seu pensamento era para o coletivo. Da década de 70 para cá, isso mudou um pouco. Agora você vê apartamentos com 2, 3 carros, 4 carros, porque eu tenho que ter o meu carro e você tem que ter o seu carro. Eu tenho que ter o meu telefone, você tem que ter o seu telefone. Eu não sei quem é da época que telefone, você precisava discar para a telefonista ligava para o outro lado, aí ela ligava para você de volta e falava assim, sua ligação está pronta, senhor, e tinha um telefone só na cidade. Eu fui à cidade e só tinha um telefone. Já imaginou uma cidade, um telefone só para ela inteira? Era assim antigamente. Na casa, a gente pagava preços absurdos por linhas telefônicas. Tinha pessoas que viviam disso, de arrendamento de linha telefônica. E era um telefone para a casa inteira. Quantos telefones tem na sua casa hoje? Meus sobrinhos de 6 anos têm telefone. De vez em quando eu recebo um WhatsApp do meu sobrinho de 6 anos. Porque assim, é o meu, é o seu. E pega no meu telefone, é inventar uma tal da senha do desenhozinho, já viu? Para ficar mais privado ainda meu telefone. Então hoje nós vivemos um consumo em cima da minha privacidade, do que eu preciso ter. E esse consumismo tem nos tornado menos coletivos. Nós temos percebido menos a caminhada da vida.
E aí a pergunta dessa noite, que eu espero que a gente consiga conversar um pouquinho mais, é qual a medida certa de se viver uma vida breve como a flor do meu jardim? Nós não vamos durar 3 horas, já passamos disso, pelo menos todos que estão aqui eu espero. Mas a vida continua sendo breve. Mas uma hora, nossos olhos irão se fechar para essa história e vão se abrir para uma outra parte da história. E como viver bem a vida? Como é saber viver? Como que a gente toca em frente nessa vida? Como que eu conto os dias da minha vida com sabedoria? Eu poderia enumerar alguns textos a esse respeito, mas um que fala muito ao meu coração, antes de entrar em Salomão, que é o grande autor da nossa série, o grande conselheiro da nossa série, é do apóstolo Tiago, na sua carta, que ele discute exatamente isso conosco. Que importância nós estamos dando às coisas materiais que se vão e a falta de importância que nós estamos dando àquilo que realmente é essencial para a vida. Então, Tiago, quando ele chega no capítulo 4 da carta, ele fala assim: agora ouçam, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou para aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios lá, ganharemos dinheiro lá. Vocês nem sabem o que vai acontecer amanhã? Qual é a sua vida? Vocês são como neblina, que aparece por um pouco tempo e depois, se dissipa. Quando a gente coloca a vida nesses valores, dá valores a essas questões da vida que não são tão importantes, quando a gente entra nessa sociedade de consumo, quando a gente permite que isso aconteça em nós, e nada contra ter vários carros, nada contra ter vários telefones, mas quando isso se torna um valor, nós temos que abrir nossos olhos para entender se nós estamos vivendo a vida da maneira correta. Esses dias mesmo eu vi uma briga tremenda. Morreu a mãe de uma pessoa lá no Rio, foi agora, na viagem. E os filhos estão brigando para ver quem fica com a casa. Pararam de se falar, minha irmã falou. Eles pararam de se falar, cara, não estou entendendo. Fulano não fala com Beltrano, não está um bafafá tremendo lá. A velha acabou de morrer, faz 2 dias. Porque a gente começa a colocar o valor da vida nas coisas que são passageiras, depois vai morrer na nossa mão. Ou melhor, a gente vai morrer, outros vão brigar. E Salomão, como eu disse na semana passada, a Bíblia diz que ele foi um homem que pediu sabedoria a Deus. E Deus, em consequência disso, deu a Salomão riqueza também. Fala assim: Salomão, você não pediu nada, eu estou te dando riqueza. E a sabedoria de Salomão era tão grande que pessoas vinham de todos os países conversar com Salomão, pedir uma dica. Vocês conhecem a história de Salomão, o bebê e 2 mães? Sabe a história das 2 mães e um bebê? Tinha um bebê lá, chegaram 2 mães. O bebê é meu, roubaram na maternidade, aquela coisa toda que a gente vê hoje em dia. Chegaram diante de Salomão, da sua sabedoria. Falou: Salomão, resolve pra gente. Tem um neném, e ela está dizendo que é dela e eu sei que é meu. Sabe o que Salomão mandou fazer? Corta o neném no meio e dá para as 2. Dá metade para cada uma. Aí a mãe falou assim: não, se for para cortar no meio, dá para ela. Aí ele falou: então dá para essa. Para vocês entenderem a sabedoria de Salomão, como ele sabia usar a percepção dele do momento. E Salomão, com essa riqueza, ele aproveitou de tudo da vida. Ele aproveitou, teve grandes negócios, teve os melhores carros da sua época, a melhor casa da sua época, o palácio de Jerusalém era de Salomão. Aliás, ele fez um grande templo para Deus, que Deus não deixou seu pai fazer, porque seu pai tinha muito sangue na mão. Mas Salomão, ele também tinha 1000 mulheres. E nessa convivência dele com 1000 mulheres, ele cometeu um erro que não poderia cometer. Ter mulheres de outros povos. Naquela época, no contexto de Salomão, os israelitas só poderiam se casar com mulheres israelitas. E eles, nesse harém deles, tinha 1000 mulheres de diversos outros países. E esses países, eles tinham seus deuses. E ele permitiu que elas adorassem os deuses dos seus países. Elas adorando os deuses do seu país, o homem vai ficando velho e vai ficando tonto, né? Ele foi ficando tonto. Eu vejo lá, vi agora. A gente vai ficando velho, o homem já é tonto, velho é mais tonto ainda. Fora os outros predicados que o Paulinho falou aqui, que eu não me atrevo a repetir. Aí ele foi ficando tonto. Aí o que aconteceu? A mulherada falou: não, Salomão, larga esse Deus aí, olha, esse aqui é mais bonitinho, esse aqui tem a estatuetinha melhor. E começou esse negócio todo com Salomão. O que ele fez? Ele abandonou o Deus que deu sabedoria, que deu riqueza para ele, que sustentou ele a vida toda, para poder fazer o quê?
dá atenção aos deuses das mulheres. Aí Deus apareceu na vida dele e falou assim, Salomão, tem alguma coisa errada. E essa alguma coisa errada tornou Salomão um cara azedo que nem limão. Eu disse na primeira palestra que, lendo os 3 livros que Salomão escreveu, você percebe 3 fases da vida dele. A juventude em cantares, ele fazendo aqueles poemas de amor para a Sulamita, aquela coisa toda, você é a coisa mais linda. Eu, se fosse uma mulher e falasse que meu pescoço fosse como de uma gazela, ia ficar bravo pra caramba. Mas Salomão fez isso e ela aceitou e foi. Era o contexto, né? Depois ele, lá pelos seus 40, 50 anos, parece que Salomão escreve provérbios. Aí na maturidade ele fala, olha, percebe isso, percebe aquilo. Acho que era a fase que Salomão estava ali colado com Deus, sabe? Ele e Deus ali juntinho, pau a pau. Aí aconteceu alguma coisa na vida de Salomão, que ele ficou azedo. E ele escreve Eclesiastes azedo. Tanto que o Ed Renekiewicz, um pastor da Igreja Batista, ele fala que Eclesiastes é o livro mais azedo da Bíblia. E realmente, se você pega o livro de Eclesiastes e começa a ler, ele já começa assim, manda na lata logo isso aqui, ó. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Ele estava chegando à conclusão que tudo aquilo que ele adquiriu com as riquezas e com a sabedoria era vaidade. Era vaidade. E ele começa a olhar para a vida, e você vê amargura nisso também. Ele começa a acontecer alguma coisa muito parecida com aquilo que as pessoas hoje chamam de depressão. Olha só, vê se esse homem não está depressivo. Ele fala assim, que proveito tem um homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra... A vida é toda a mesma coisa. Nasce o sol e o sol se põe, e apressa-se e volta para o seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, continuamente vai girando o vento e volta fazendo seus circuitos. Todos os rios vão para o mar, e contudo o mar não se enche ao lugar para onde os rios vão, para ali tornarem a correr. Não parece com depressão isso? Não dá ideia. O Salomão não vê mais graça na vida, as coisas estão assim, o vento é tudo a mesma coisa, a vida estava ficando cinza. Se fosse hoje, alguém estava falando, Salomão, acorda, cara, vamos para frente, o que te trouxe até aqui não te leva daqui para frente, vai, foco no positivo, foco na vida, pensa positivo, Salomão. Mas o que na verdade fez Salomão se tornar tão azedo? O que foi? Onde que está a resposta para a chave de Salomão virar de uma forma tão negativa na vida dele? Eu vou te dizer. Eu acho que um cara que teve sabedoria de Deus como Salomão deve ter tido experiências fantásticas com Deus. Imagina as conversas de Salomão com Deus. Quão profundas eram. As orações filosóficas de Salomão devem ter sido um negócio assim, cara, eu queria estar ali sentado, só para ver Salomão orando para Deus. E de repente isso tudo cessa. E eu tenho para mim que o que aconteceu com Salomão na última parte da vida foi isso. Ele abriu mão do Deus dele por outros deuses. E no capítulo 11, versículo 11 do primeiro livro de Reis, Deus chega a Salomão e disse assim para ele, já que essa é a sua atitude e você não obedeceu à minha aliança e os meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e darei a um de seus servos. Você me trocou, você não entendeu quem cuidou de você a vida toda, quem te deu tudo que você tem, eu estou tirando tudo de você agora. Até aí, gente, ainda é aceitável. Não é bom, mas é aceitável. Mas o versículo 12 foi a hora que a casa caiu para Salomão. Olha o que Deus fala para ele no versículo 12 do 1 Reis 11. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver, eu os tirarei da mão de seu filho. Mexe com a gente, tudo bem, mexeu com o filho, o negócio pega, né? E Deus falou, não é você que vai perder, são seus filhos. Você deixou de vivenciar o seu Deus por outros deuses, eu estou tirando tudo. Mas sabe quem vai sofrer? São seus filhos, não é você não, Salomão. Imagina isso na cabeça de um cara que tinha tamanha sabedoria. Ele entrou em depressão. Ele falou, a vida perdeu a graça, tudo que eu construí vai ficar perdido na vida dos meus filhos. E aí vem a primeira lição para nós essa noite. Vidas desconectadas de Deus tornam-se azedas.
Vidas desconectadas de Deus tornam-se azedas. E o nosso azedume nem sempre é depressão, é porque nós estamos desconectados de Deus. Quando Salomão foi desconectado de Deus, ele começou a ficar azedo. Quando ele perdeu a perspectiva do Deus da vida dele, ele começou a ficar azedo. E às vezes a melhor receita para a gente está menos azedo, mais docinho, que nem tangerina, é azedo também, né? Não dá certo. Diz uma fruta doce para mim. O que é uma fruta doce para você? Essa mesmo que você pensou, para você ficar doce que nem ela, se junta de Deus. Se junta próximo de Deus. Revê as suas relações com Deus, de oração, de caminhada com Ele, de estar na igreja de Deus, de se render, de ser humilde com Deus. Tem gente que não está com Deus, mas não é humilde com Deus. Porque vida desconectada de Deus fica azeda, amarga. É aquela pessoa que você para do lado dela, ela só reclama da vida, que não fala bem de ninguém, não fala bem de nada, que sempre acha que os outros fizeram alguma coisa que são os culpados dos problemas dele. Você pergunta para ele bom dia, ele te responde, está pensando que eu sou homem do tempo? Gente azeda é assim, não vê felicidade, alegria em nada. E às vezes o problema disso é porque está desconectado de Deus. Se conecta em Deus, liga o plugue do seu coração no Senhor. Deixa Deus trazer um renovo para a sua vida. Salomão, nesse contexto de Eclesiastes, no final da vida, ele faz o resumo de toda essa experiência. No capítulo 12, o último capítulo de Eclesiastes, ele escreve assim: sabe o que é, na verdade, viver a vida? Sabendo de tudo que meus filhos vão perder, da maneira que ela ficou azeda, sabe o que a vida se resume? Salomão fala assim: lembre-se do teu Criador nos dias da juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproxime os anos que você dirá, não tenho satisfação dele. E aí é um recado para os jovens. A hora de lembrar de Deus é agora. É um alerta para os jovens. É agora. Cuida da tua vida com Deus agora. Cuida agora. Alimenta a sua vida com Deus agora. Deixe que seu coração seja inspirado por Deus agora. Coloca a tua vida diante de Deus agora. Isso é um aviso para os pais. Cuidem dos seus filhos no caminho de Deus agora, que eles são novos. Minha velha avó, saudosa e falecida, falava assim: pepino se desentorta quando é pequeno. Desentorta seu filho enquanto é pequeno, porque depois você não vai conseguir desentortar, não. É verdade. O irmão de Salomão é assim. Pega ele, senta, lê. Quando eu falo desentorta, lê a Bíblia com ele, ora com ele. Eu acho bonitinho quando aquela família ali, a Aline, a Sol, o Tiago, posta a foto deles lá orando com a Solzinha, pequenininha, está lá, de joelho no chão. Qual foi a última vez que você sentou com seu filho de joelho, colocou seu joelho no chão do lado do seu filho e falou: vamos orar junto aqui. Pai, estou com dificuldade na prova, vamos orar junto aqui. Pai, eu estou com problema com meu amiguinho na escola, vamos orar junto aqui. Qual foi a última vez que você fez isso? Você faz isso, viu? Com meu neto, hein? Senão eu te pego. Tu é grande, mas não é dois. E assim vai. E Salomão, ele ainda vai mais fundo. Mais fundo. Ele fala assim: o resto é tudo sem sentido. Sem sentido. Nada faz sentido se não for isso. E ele tira a grande lição na vida no final do capítulo 12, dizendo: olha, agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão, meu povo, no dia 21 de janeiro de 2018. Tema a Deus, guarde os seus mandamentos, pois isso é essencial para o homem. Essencial, não é casual. Não é de vez em quando, é essência, é primordial. É fundamental. É fundamental. Fundamental temer a Deus. Uma vez eu conversava com uma pessoa, e eu acho que ela é muito vaidosa. Quando eu falei esse negócio de temer a Deus, ela falou assim: Cláudio, eu tenho muito problema com esse negócio de temer a Deus. A gente não precisa ter medo de Deus. Eu falei: tonto você que não tem medo de Deus. Eu tenho. Tu vai estar diante de Deus e não vai ter medo? A gente acha que Deus é que nem o farol. A gente acha que Deus é que nem semáforo sem farol. Dá para avançar no vermelho, dá para avançar no vermelho. Até tomar a primeira trombada.
A gente acha que Deus é que nem o semáforo no farol. Eu avanço no vermelho. Avança no vermelho com Deus. Avança. A gente escolhe coisa que está avançando no vermelho faz tempo, gente. Aí bota um radar. Esse dia bota radar na cidade. Ficou todo mundo com o WhatsApp assim. Assim, só assim. É só assim que a gente responde a Deus. Tema a Deus. Deus é para ter medo mesmo. É para ter medo. Ai, mas Deus é amor, mas tem medo. E daí? É amor, mas é justiça. Deus é amor, mas é justiça. Segunda lição dessa noite. Primeiro, um coração desconectado com Deus leva uma vida azeda. Segunda lição dessa noite. Uma vida bem vivida é uma vida com um profundo temor de Deus. Tá certo. Se Salomão não conseguiu, Cláudio, como é que você acha que eu vou conseguir? Eu fiz essa pergunta para mim. Como é que eu, Cláudio, vou conseguir? Salomão tinha sabedoria, não fez isso. Como é que eu, Cláudio, menino pequeno na cidade do Engenho de Dentro do Rio de Janeiro, criado por um pai bravo, como é que eu vou conseguir? O grande projeto de Deus começa em Gênesis capítulo 2, 1 e 2. Quando Deus cria tudo perfeito, Ele diz assim para Adão e Eva: o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que ela comer, você certamente o quê? Morrerá. Parece uma coisa muito assim distante da gente, mas vou contar uma história para você entender o que está acontecendo aqui. Certa vez uma mulher entrou na estação de ônibus aqui em Sorocaba e comprou um saco de doce. Aquele saquinho que é da máquina, sabe, comum aí, sei lá. Antigamente é jujuba. Cheguei em casa, agora tinha um monte de jujuba. Oh, aleluia. Esposa que me ama, me dá jujuba. Aí comprou lá um saquinho de jujuba. Aí ela foi no ônibus e o ônibus estava com problema no lugar onde põe o braço. Sabe o ônibus, não tem aquele negócio de botar o braço? O ônibus estava com problema. Aí ela colocou o saquinho ali e, de repente, ela pegava uma jujuba e o cara do lado dela chegou e pegava outra jujuba. Ela olhou aquele negócio e falou: esse cara está botando a mão no meu saco de jujuba? Aí ela ia, pegava outra jujuba e o cara ia lá e pegava outra jujuba. E assim foi, e ela foi ficando irritada, né? Falou: o que eu vou fazer esse cara agora? E o cara? E ela pegava a jujuba e o cara pegou outra jujuba. Chegou numa hora que só tinha uma jujuba no saco. Ela cruzou o braço e falou: agora eu vou ver o que esse homem vai fazer. Aí o homem foi lá, pegou a última jujuba, dividiu ao meio, deu metade para ela e comeu outra metade. Ela saiu brava, desceu na estação com a bolsa dela, de repente a bolsa dela bateu, caiu da bolsa dela o saco de jujuba. A jujuba era do homem. Pô. O mundo é de Deus. Ele deixou a gente usar a jujuba dele. E a gente acha que é nosso. A gente acha que é nosso. E Deus falou para a gente: só não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. A jujuba é de Deus, meus amigos. Não é nossa. A tua casa é de Deus, teus filhos são de Deus, teu emprego é de Deus, tua saúde é de Deus, tua vida é de Deus. A jujuba nunca foi nossa. Mas a gente sabe a história. E chegou a serpente lá para a mulher e falou: olha, vocês não vão morrer nada, come aí, na verdade vocês vão conhecer o mal. Isso fez parte da nossa vida. E as consequências disso foram claras. Deus fez o que Ele prometeu. Expulsou Adão e Eva do paraíso e vocês vão morrer. E deixa eu contar uma outra história. Eu estou a fim de contar a história hoje, para vocês entenderem o que é isso aqui. Imagina uma coisa que você gosta muito, algo comprado, precioso para você. Pensa numa coisa que é preciosa para você. Sua moto lá, Maurício, aquela motinha que a Cássia deixou você comprar, nem brigou. Aí você pede seu amigo, você deixa seu amigo dar um rolê na moto. Ele mói sua moto. E o danado sai inteiro e vivo ainda, você nem terminou, nem morreu. Pensa se alguém pega o seu bem mais precioso e arrebenta ele. Qual é a sensação que vai estar no seu coração? A moto, não sei quanto custa, nem precisa dizer. Vamos chutar um valor hipotético, 30 pau. Alguém vai ter que pagar essa dívida.
seja o seguro, ou quem bateu, ou quem prestou a moto. Não é assim? A dívida está lá, não está? Quem que vai... A dívida deixa de existir porque a moto bateu? Ele perdeu a moto. Mas ele parcelou essa moto, eu nem contei, em 48 prestações e a moto já está batida e moída. Ele ficou sem a moto, mas continua com o quê? Com a dívida, não é assim? E uma mãe foi lá e comprou um vaso lindo, um vaso chinês, sonho dela. Entrou lá naquela loja Kamikado e pegou um vaso lá de 100 mil reais, colocou assim na estante da casa dela. E a molecada correndo, o que que fez? Derrubou o vaso. Ela ficou com prejuízo de quanto? Quem paga a dívida agora? Ela ficou sem o vaso, mas a dívida está lá que ela comprou também no cartão de crédito. Tá certo? Todo mundo comigo? Não tem como perdoar a dívida. Dívida é algo imperdoável. Alguém fica com a dívida. Para o almoço custar R$1 ali do lado da rodoviária, alguém está pagando o resto do almoço, não está? Alguém fica com a dívida. Não existe dívida pagável. Não existe. Não existe. Alguém paga. Dívida não se... perdão, desculpa. Não existe dívida que se anule. Dívida sempre paga. Deus falou para o ser humano: coma de tudo menos da árvore do meio do jardim. Foi lá e comeu. Gerou dívida. Aí a mãe pegou a filhinha e falou assim: meu filho, olha, foi um vasinho de 100 mil reais. É só isso, filho. 100 mil reais. Mas você não vai fazer porque não foi porque você quis. Vai, filhinho, amor da minha vida, coraçãozinho da mamãe. Acabou a dívida? Alguém ficar com a dívida. Adão e Eva comeram da árvore. A dívida está feita. Dívida é dívida. Ponto final. Não tem conversa. Quem paga a dívida? Quem paga a dívida? Quem paga a dívida de Adão e Eva terem comido do fruto do conhecimento do bem e do mal? Quem paga a dívida? Quem está pagando a tua dívida? Porque a dívida existe. Jesus paga a dívida. Jesus paga toda a dívida quando ele se coloca na cruz. Ele fala: eu pago a dívida. Você não precisa mais pagar as 48 prestações. Você não precisa pagar as prestações da sua vida que você viveria sem mim. Você não precisa. Eu estou quitando a sua dívida. E eu estou quitando de Jesus com o preço do meu sangue na cruz. Você não precisa mais se preocupar em morrer de Jesus, porque comigo você vive e volta a viver no Éden eternamente de novo. A dívida não se paga, mas o pecador é perdoado. É isso que Jesus faz, é isso que Paulo diz quando você chega lá na carta aos Efésios capítulo 2, e ele escreve assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem e na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo,
quando ainda estávamos mortos em transgressões, quando ainda tínhamos a dívida, e tem mais, diga o apóstolo Paulo, isso é graça. Quando alguém paga a dívida por nós, isso é graça. A dívida paga por Jesus fez uma aliança com o ser humano superior à de Salomão. E você e eu temos acesso a essa dívida, a essa graça. Jesus, ele ora assim: a minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, que eu paguei a dívida, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus pagou a dívida. Jesus pagou a dívida. Eu não consigo fazer o que Salomão também não fez, mas Jesus fez tudo. O que eu preciso? Me conectar a Jesus, porque corações desconectados de Deus são corações azedos. Eu não preciso me esforçar para pagar dívida nenhuma com Deus, só me render ao amor de Jesus, porque Ele pagou a dívida do vaso quebrado. Ele pagou a dívida da moto quebrada. Eu não preciso pagar prestação mais nenhuma para que Deus me ame. Ele é o dono da jujuba. Só isso. Por isso que Salomão, no texto de Provérbios 3, de 1 a 10, ele nos dá algumas dicas e rapidamente termina com elas. Primeira dica: quando nós entregamos o nosso coração a Jesus, repensamos a vida a partir dos seus mandamentos. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhes darão prosperidade e paz. Você quer viver bem? Você quer ter uma vida compreendendo o seu momento? Viva a vida segundo os mandamentos de Jesus. Em segundo lugar, quando entregamos o nosso coração a Jesus, confiamos no amor e na fidelidade de Deus. Olha que palavras lindas de Salomão. Quando o amor e a fidelidade jamais o abandonem, que o amor e a fidelidade jamais o abandonem, prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens de boa reputação. O que Salomão está dizendo assim: lembre-se a todo tempo do amor que pagou a dívida de vocês, e vocês vão ter, sabe o quê? O favor de Deus, dos homens e boa reputação. E aí Salomão vai mais adiante, ele fala assim que quando nós entregamos o nosso coração a Jesus, a confiança em Deus é o maior recurso que nós podemos ter. Salomão vai dizer assim: confie no Senhor de todo o teu coração, e olha essa frase que impactante, gente, e não se apoie em seu próprio entendimento. Porque se você confiar mais no seu entendimento do que naquilo que Jesus tem para a sua vida, você vai ficar azedo. E eu vejo isso acontecer muito, gente, dentro, fora da igreja. As pessoas chegam uma hora que elas querem, elas alcançam, elas entendem o favor de Deus por elas, e aí elas param de olhar para Deus como referência de mandamento, como referência da vida delas, e elas começam a fazer: não, mas eu acho que assim, Deus vai me amar, vai cuidar de mim assim. É a mesma coisa da mãe que fala assim: não, filhinho, foi só dessa vez. Não é. Não é assim que Deus lida com a nossa vida. Deus deixou claro os seus mandamentos. Deus deixou claro o amor dele por nós. Deus deixou claro o quanto é importante que o nosso caráter seja substituído pelo caráter dele, que a nossa mente venha sendo substituída pela mente dele, para que a gente possa viver conforme a vontade dele. Na prática, Deus deixou claro o quanto a gente tem que se aproximar profundamente da sua palavra.
Na prática, Deus está dizendo o quanto a gente tem que se aprofundar, nós temos que nos aprofundar profundamente dele em oração, colocar o joelho no chão. Na prática, Deus está falando, olha, você precisa viver com mais profundidade, mais intensidade o meu relacionamento contigo, porque se não for assim, você vai se apoiar no seu próprio entendimento. E Salomão vai mais adiante. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Olha, perceba a Deus na juventude, perceba a Deus na maturidade, perceba a Deus na velhice, porque Ele está em todos os nossos caminhos. Ele nos acompanha lado a lado, mesmo que você não veja, Deus está te acompanhando lado a lado, cada detalhe que passa pela sua caminhada. E olha que Salomão diz aqui, e Ele endireitará a sua vereda. É como se Salomão estivesse falando para a gente o seguinte, se tem alguma coisa que você acha que está errada na sua vida hoje, Deus vai endireitar, fique em paz. Só se aproxima dele. E ele vai mais adiante. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Cuidado, seus olhos te enganam. Não olhe a vida a partir da sua percepção. Uma vez uma pessoa falou assim, como é que eu olho a vida de maneira sábia? Cláudia, você olha para a Bíblia e fala assim, Deus, a decisão que eu tenho que tomar agora, as palavras que eu tenho que dizer para aquela pessoa estão de acordo com a tua escritura? É isso que a gente tem que começar a fazer. Não é chegar e falar o que pensa, sem fazer uma análise profunda das escrituras e das minhas atitudes. E vai mais adiante. Olha, ele repete, tema o Senhor, evite o mal, e olha o que isso vai lhe dar. Saúde ao corpo e o quê? Vigor aos ossos. Quanto mais próximo eu estou de Deus, mais saúde eu tenho. Lembra da depressão lá no comecinho? Quanto mais próximo de Deus, mais saúde eu tenho. E em último lugar, quando entregamos o nosso coração a Jesus, honramos a Deus com os nossos recursos. Salomão termina dizendo, honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Sabe o que Salomão está dizendo aqui? Não dê o que sobra da sua vida para Deus. Dê a melhor parte. É isso que ele está falando. Sabe a hora que a gente dá o que sobra da nossa vida para Deus? Quando a gente não encontra mais saída. Eu não sei mais o que fazer, aí eu vou orar. Eu não sei mais o que fazer, aí eu vou pedir para Deus. Eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais alternativa. Aí eu vou clamar a Deus para que Deus me atenda. Salomão está falando, é inverso, gente, é inverso. Pega o seu melhor, dá para Deus, o melhor da sua mente, o melhor do seu coração, o melhor da sua saúde, o melhor dos seus recursos. Quando ele fala recursos aqui, ele fala melhor do seu recurso financeiro, invista no reino de Deus financeiramente, o melhor do seu recurso intelectual, gaste, use tempo pensando nas coisas de Deus, o melhor dos seus recursos emocionais, coloque as suas melhores emoções no Senhor, e não chega diante de Deus só quando as emoções estão baixas, chega assim também, mas chega quando elas estão boas. Invista o melhor dos seus recursos em Deus. Os seus celeiros sempre ficarão cheios, e os seus barris transbordarão de vinhos. Quando eu olho essa frase, os seus celeiros sempre ficarão cheios, eu tenho certeza de que Salomão não está falando aqui da nossa ganância. Ele não está falando de troca. Se você fizer isso, a sua conta bancária está sempre no azul. Não é isso que Salomão está falando. O que ele está dizendo aqui, quando ele diz os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho, você vai ter sempre o suficiente para viver a vida. Quando você percebe Deus nos momentos dela. Nunca tem ausência. Um dia tem filé mignon, outro dia tem arroz, farinha e ovo. Mas tem o suficiente. Tem o suficiente. Porque Jesus pagou a conta. A dívida está paga. E Ele é o dono da jujuba. A conta está paga. Se você quer viver a vida que é breve, em todas as suas fases, confia mais em Deus, se aproxima mais desse Deus, coloca as suas necessidades diante de Deus e doe melhor os seus recursos a Deus. E aí eu creio que nós
repensaremos a vida de uma forma que ela vai dar certo sempre. Vamos orar?